Olá, bem-vindo ao nosso Canadá. Eu sou o Douglas e hoje eu vou fazer uma entrevista com a Daniela da agência Ingui e ela vai falar para a gente sobre os processos aí de baixo custo que tem aqui para o Canadá e vai falar sobre vários outros assuntos muito interessantes. Eu acho muito legal conversar com ela, ela tem vários insights legais sobre a imigração aqui do Canadá. Então, vamos lá, Daniela, bem-vindo ao nosso Canadá. Olá, Douglas, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. É um super Que é prazer isso? poder aí dividir ideias para ajudar quem está aí rascunhando a vinda para o Canadá, fazer da maneira mais correta. Então, Ah, vamos é. lá. Primeiro passo é ter uma reserva financeira. O Projeto Canadá, ele precisa de uma reserva financeira porque é uma expectativa do governo, tá? E essa Uhum, reserva é justamente para mostrar que você tem como resolver a sua situação caso você chegue aqui e decida voltar, ou caso você uhum, chegue aqui e alguma das situações que foram planejadas não dê certo, né? sim. E então, o primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é um emprego que foi o meu primeiro emprego no Canadá, que é trabalhar como babá. Então, em 2000, eu realmente vim para o Canadá e Uhum, foi uma experiência que eu senti na pele e eu realmente recomendo, né? Então, existem várias agências que fazem o trabalho de au pair, de babá, de cuidador, de caregiver, que uhum, nada mais é do que uma pessoa que tem que ter aí os requisitos e que vai morar na casa de uma família e vai ficar responsável pelos cuidados de uma criança ou uhum. pessoa com alguma situação que precise de um apoio, né? Pode ser Pode um ser idoso também, né? um idoso, uma pessoa com limitação de mobilidade, e isso a gente pode ter esse trabalho. E aí é uma oportunidade muito interessante porque você vai ter um salário, você vai ter onde morar, Uhum, e é o ponto de partida para você começar a se organizar, né? Porque aí sim. você pode Ah, estudar, você pode começar a fazer o Plano Canadá já tendo uma receita, tá? Então, sim. realmente, algumas pessoas acham que isso é só para mulheres, não é. Existe uma demanda enorme por cuidadores homens, até Ah, olha porque só. quando precisa levantar peso de um outro adulto, nós mulheres às vezes não conseguimos, né? Uhum, Então, várias clínicas precisam de profissionais, tá? E não é o sim. enfermeiro formado, não é o técnico Hum, de enfermagem. É justamente uma pessoa que vai cuidar, tá? Vai cuidar sim. de rotinas domésticas, pode cuidar de alimentação, tá? Uhum. Nem sempre cuida de limpeza, é uma outra job description, é uma outra dinâmica, porque no Brasil é muito comum a Ah, pessoa é que verdade. cuida também cuidar de parte de limpeza, né? Pode Uhum, existir a necessidade de cuidar da higiene dessa pessoa, mas tudo uhum, isso é explicado antes, para onde você vai, quais são as atribuições da casa que você vai ou da clínica. Aqui no uhum, Canadá existem clínicas que, na verdade, são casas com um sim. grupo pequeno de idosos. E Uhum, eles precisam de pessoas justamente para cuidar desses idosos, né? Então, sim. não é um hospital, também não é a casa de família, mas é uma instituição como que se fosse um hotel, uma pensão de Uhum, idosos, tá? sim. Tem Alguns, idade limite para esse processo? olha, eles aceitam maiores de idade, tá? E Uhum, aí, maioridade pode ser considerada 18 anos, pode ser considerada 21 anos, tá? uhum, Porque tem diferença entre os países, sim. mas 18 anos já seria possível. E, e a pessoa, então, entra em contato. Tem várias agências que são especializadas nisso. A gente pode ajudar a fazer a busca, até porque Hum, as agências atuam de uma maneira regional, porque é dentro das é, regras do trabalho de cada província, né? sim, Então, se tem você muita quer vir, diferença, né, entre as províncias, né? isso. Se É. você quer vir para Ontário, a gente tem que procurar as agências aqui. E se Uhum, for para Quebec ou para outra província, da mesma maneira. Então, eu acho que é uma opção para justamente quem precisa vir para o Canadá e não tem como, tá? E uhum, aí a família combina com você uma série de benefícios. Tem seguros, legal. passagem, salário, tá? Então, essa é a minha primeira opção, que é trabalhar como au pair, como babá, como cuidadora. Existem agências especializadas nessa captação de mão de obra imigrante e que esses programas, assim, têm muitos anos, tá? Veja, Sim. é um programa de vinda para o Canadá. Não é um programa de imigração, tá? É um Uhum, programa de você vir para o Canadá para trabalhar e aqui começar a preparar o seu programa de imigração.
sim. tá? Aprender inglês, de repente, né? Porque você vai treinar o Exatamente. inglês, né? Você vai estar em território canadense começando a juntar os seus pontos, né? Que é a Sim, nota do inglês, que é tão importante, que é a sim. reserva financeira para você optar pelo seu college, porque Uhum, é muito importante os pontos que o college traz, ou então estudar francês, que também traz muitos pontos. sim. Ou então, de repente, a pessoa já tem uma graduação no Brasil e ela Uhum, deseja fazer um mestrado. O mestrado também dá bastante ponto. uhum, Então, você vai ter casa, salário, né? Eles não uhum, dão comida, é esperado que você arque com as despesas de comida, mas já é uhum. um ponto de partida, tá? Sim, A sim. segunda dica que eu daria é o Atlântico. A gente está preparando um webinar justamente no dia Uhum, 26 de janeiro, e a Ingui vai justamente dar aí as dicas por que que o Atlântico está sendo tão procurado pelos imigrantes. Então, uhum. a província do Atlântico ela é uma província menor, ela é uma província com poucos habitantes e o Canadá quer atrair. A gente sabe que aqui no Canadá Sim. as províncias competem entre elas para conquistar imigrantes. E a província do Atlântico, na verdade, são 4 províncias que juntas são chamadas as províncias do Atlântico, mas são todas bem pequenininhas Aham. e elas estão bem assim, digamos assim, arrojadas, falando, não, nós queremos os imigrantes, né? A nota de inglês é menor, o tempo para virar um cidadão, um residente permanente é menor, Uhum. e os custos dos cursos, né? Então, É. enquanto a gente tem colleges na faixa de 14, 20 mil dólares ano, lá você tem cursos US$ 6.000 ano. Então, é uma diferença Nossa, enorme muito para quem grande. está planejando e É, para quem estava planejando antes do Covid com o dólar 3 é, e que de repente o dólar virou 4 é, e tem que fazer o plano acontecer de uma maneira mais econômica, é. Você tá? sabe que eu tenho um amigo que mudou para lá por causa do trabalho dele, e ele morava no Ei, mesmo prédio que eu. Ele pagava aqui US$ 2.100 de aluguel, no mesmo apartamento que eu moro aqui, e lá ele está pagando num apartamento maior US$ 1.600, né? isso aí, Então, é isso aí. E o custo de vida é provavelmente muito menor, né? o apartamento que ele está morando, provavelmente em torno de US$ 300.000 ele compra. Ah, é, E com 300 certeza. mil dólares aqui em Toronto, a gente dá uma entrada, É, esse né? apartamento que eu moro, tem apartamentos aqui sendo listados por US$ 500.000, um apartamento É, super pequeno, né? é, É a mesma é, coisa que você pagar R$ 500.000 num apartamento do Minha Casa Minha Vida lá no Brasil, né? Então, é exatamente. bem assim. Então a gente precisa entender justamente as combinações, né? Então, assim, a Sim, gente chega em desvantagem porque o real está valendo pouco. sim, Então, a gente tem que fazer o nosso sonho Canadá caber nas nossa capacidade financeira. Então, sim. às vezes, desistir de ir para Vancouver no primeiro momento, ou para Uhum, Toronto, que são cidades caras, e ir para sim, uma cidade menor, com custo de vida menor, pode ser aí o elemento que faltava para fazer o Plano Canadá sair do papel e virar uma realidade, tá? sim. Então, segunda opção são as províncias do Atlântico. A Uhum, terceira opção é justamente ter a consultoria, né? Porque o que a gente sempre oferece é fazer uma consulta e fazer a pergunta de US$ 1 milhão, que é hum, qual a maneira mais rápida e econômica de imigrar? sim. E anotar todas as respostas, porque são mais de 100 tipos de imigração, e se o Uhum, cara for bom mesmo, a resposta demora, tá? Porque são muitos detalhes, tá? sim. E as pessoas se confundem, né? Porque elas não acham que existe simultaneidade entre processos federais e provinciais. Uhum, Então, mas você disse que a regra era essa. Eu disse que a regra é essa para essa província. A hum, outra é diferente. Mas são as duas no Canadá. Então, mas você está hum, no Brasil, que é um sistema federal. é, Aqui tem um sistema provincial, que é sim. muito forte e cada Uhum, província tem uma autonomia gigantesca, tem. que não é uma realidade entre os estados brasileiros, né? Uhum, Tem uma autonomia bem relativa, né? é, Então, isso é muito importante. As pessoas não têm a cultura de buscar especialistas para se orientar. Elas vão fazendo e no meio do caminho o plano desaba, e aí consertar pode
causar gasto de dinheiro e Uhum. atrasar o processo de imigração. Então, eu vou dar Sim. uma dica simples que eu acho que vale assim bastante, porque muitas pessoas chegam aqui no Canadá sem carteira de motorista. Hum, Carteira de motorista é um documento tão importante porque ele vale por 3 meses aqui no Canadá. E se sim. você tem uma carteira de motorista válida, sem pontuação, já é metade do caminho para você tirar a sua carteira de motorista Uhum. aqui. E vai ser o seu primeiro documento canadense. Sim. E é um documento que vale muito, porque tem o seu nome e o seu endereço. Então, é Uhum. com esse documento que você pode abrir conta em banco, que você Uhum. pode fazer financiamento, que você pode mostrar que você faz parte daquela comunidade. Sim. E é super simples, é só trazer a carteira do Brasil. E as É. pessoas ou esquecem de trazer a carteira, ou a carteira não está válida, ou a carteira Uhum. está com pontuação. Então, a Sim. carteira de motorista é um documento brasileiro que tem valor aqui no Canadá, Ah, é bom saber, né? tá? Bom saber. Outra coisa super importante que às vezes as pessoas esquecem é: a gente precisa ter um plano B, Uhum. C, D e E. Acho que a Uhum. pandemia mostrou bem isso, porque as Sim. pessoas vieram com college e de repente esse college foi online e de repente ficou difícil buscar emprego porque você não podia distribuir currículo, você não podia bater na porta da empresa, você não podia visitar Sim. as pessoas. Tudo isso ficou repentinamente online e disseram pra gente que ia começar em março e ia acabar 2 semanas depois, e a gente está esperando acabar até agora. Quer dizer, Um ano depois, é, quase, né? exatamente, é uma situação sem precedentes, né. E aí, foi difícil para todo mundo, o governo do Canadá criou regras, mas o plano B foi implementado, o plano C foi implementado, o plano D foi implementado, e quem não tinha essas opções, acabou voltando para o Brasil, tá. Então, outra dica é criar maneiras de ter renda Uhum. com trabalhos que a gente diz mão na massa, que não depende de muita coisa. Então, Uhum. muitas pessoas foram fazer Uber, que é uma Sim, solução sim. muito interessante, Uhum. porque você tem uma renda e você vai trabalhando enquanto o emprego não vem, enquanto o college não acaba, enquanto o Covid não acaba, enquanto a quarentena não acaba, tá? Outra dica também que é muito comum das brasileiras, sobretudo as mulheres, é cozinhar, né? Então, a Sim. gente consegue achar na internet mulheres que se viram sem poder trabalhar, geralmente porque tem crianças pequenas, e Uhum. você acha comida brasileira de muita qualidade em Acha, hein? todos os bairros de todas as Uhum. cidades do Canadá. Isso Sim. é fenomenal, isso é um É. empreendedorismo nato brasileiro Uhum. e isso é o que eu chamo do plano B, C e D, sabe? Uhum. Ah, meu marido não conseguiu emprego, então eu vou arregaçar a manga e vou. Então, É. isso é muito importante. Imigrar pensando qual vai ser a minha estratégia mão na massa. Se tudo Sim. der errado, eu faço brigadeiro. É. Se tudo der Ah, errado, eu faço bolo. é. A Michelle, ela comenta muito com as pessoas, né? Porque ela fez várias pesquisas sobre empreendedorismo aqui no Canadá e os imigrantes são os mais empreendedores que existem aqui Os no mais Canadá. empreendedores, São os mais exatamente. por necessidade ou por vontade, né? Mas eles estão sempre empreendendo e às vezes é isso que o Canadá busca também, né? Porque às vezes as pessoas que são formadas aqui não têm essa veia empreendedora que a gente traz do Brasil e que traz de outros países também, porque tem empreendedores de todo mundo por aqui, né? Então, eu Exatamente. acho que esse é um Isso ponto eu acho interessante. que essa é a grande expectativa, sobretudo aí da posse do governo americano, que é Uhum, justamente que se reconheça a força do trabalho do imigrante nos Estados Unidos, e se uhum, assim for feito lá, acredito que vai ser replicado em todos os países, porque é isso. A gente tem uhum, que entender que o imigrante é força de trabalho, né? sim, No primeiro momento ele pode não ser tão qualificado quanto o cidadão do país, uhum, mas é só você dar um tempo que essa qualificação vem, né, você sim, criando mecanismos e tal, e o Canadá faz isso, né, uhum, ele tem maneiras de auxiliar, é, você a estudar, né, sobretudo quando você vira PR, sim. Não, e tá. ajuda muito o empreendedor, né? Um dos países que mais apoia o empreendedor no mundo é o Canadá, né? Então, Exatamente. A gente tem, taxas bem pequenas para você começar um negócio, né, e é simplesmente, eh
para você organizar, digamos assim, o seu negócio para sair do papel, né? Uhum, Porque realmente são taxas bem baixas, simbólicas, uhum. e é muito fácil abrir, porque você abre do seu computador e é muito rápido, né? Sim, Então, muito isso rápido. ajuda muito, porque a gente vê de tudo, a gente vê gente vendendo sabonete, a gente vê são personal Uhum, organizer, que eu acho o máximo. A pessoa vem na sua casa e ajuda a organizar as coisas. Mas aqui tem um valor enorme, porque aqui está todo mundo mudando de casa toda hora. sim. Então é muito importante você já pensar em móveis versáteis para você levar para diferentes casas, né? Porque Uhum, as pessoas vão seguindo o trabalho. Então, onde tem trabalho, elas se mudam. E aí a casa precisa ser uma casa versátil, não é como antigamente, né? Não sei os seus pais, mas os meus a vida inteira moraram na mesma casa, né? praticamente, né? Então, imagina que a minha mãe ia pensar numa cama que é fácil de desmontar, porque veja bem, se precisar Uhum, fazer uma mudança, né? é, Não, a cama dela tem o mesmo tempo dela de casado. Isso aqui não é Canadá, né? Você vai várias vezes na IKEA, porque você tem que fazer caber as coisas dentro do apartamento da casa, né? sim, Então, sim. isso é muito interessante. E é você criar essas oportunidades do nada. Olha, eu vou Uhum, na casa da pessoa e eu organizo. Eu vou na sim, casa da pessoa e faço comida. Eu vou na sim, casa da pessoa e organizo uma festa, um jantar. Eu sim. vou na casa da pessoa e corto cabelo e faço maquiagem. Uhum, Né? Então, tudo isso é possível, mas sim. isso precisa de preparação. Porque muitos dos empregos que não têm certificação no Brasil têm certificação aqui no Canadá, como é o caso Uhum, de uma manicure, como é o caso de uma maquiadora, que aqui no uhum. Canadá tem um curso específico para isso. Ah, Tá? Então, a dica é justamente pensar naquele empreendedorismo uhum, individual que a Michelle Vaz sempre ensina, que é faz um planejamento e sim. põe no papel e deixa lá, porque se a coisa apertar, você tem aí as opções para fazer dar certo, tá? Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu estava conversando com uns amigos essa semana passada e eles fizeram um comentário interessante que eu queria ver se é verdade ou não. Existem mais processos para quem está dentro do Canadá do que para quem está fora do Canadá? Você acha Sim, que isso é verdade? sim, grande parte dos processos, eles têm como condição a permanência no Canadá. Uhum, Então, com certeza, a maior parte dos processos são de pessoas que estão dentro do Canadá. Até uhum, porque, e isso é uma coisa que a gente está trabalhando para mudar, as empresas canadenses têm muito receio de contratar pessoas que não estão no Canadá, por uma hum, série de motivos. Eles acham que a pessoa ou não virá, ou se virar, não vai aguentar o frio e vai embora. Então, hum, eles costumam dizer que eles só contratam pessoas que já viveram 2 invernos, tá? Porque justamente profissionais altamente disputados, uhum, eles vêm para o Canadá, mas quando aparece um emprego na Flórida, eles vão embora, tá? Então, hum, isso é uma realidade, tá? E é uma realidade até um pouco perversa, porque o sistema de educação canadense, ele é excelente e ele é sim. muito mais barato que o americano. Uhum, Então, os Estados Unidos capta a mão de obra aqui de uma maneira voraz e a imigração trabalha fortemente para repor essa mão de obra, tá? Porque sim, pensa, numa criança como a sua filha, ela vai ter um diploma de high school que vale na uhum, América do Norte inteira. Ela vai fazer um sim. college que vale na América do Norte inteiro. É, E aí ela vai trabalhar numa multinacional que pode hum, pedir que ela trabalhe nos Estados Unidos. E sim. ela vai, Ah, com certeza ela vai. e você vai visitar a sua filha no verão. Tá? Então, É. isso é uma realidade muito comum aqui no Canadá, que as pessoas vão embora porque o Canadá é uma incubadora para o empreendedor, é uma incubadora para Uhum, quem quer estudar, para quem quer trabalhar, e isso acontece demais, tá? Por isso que a mobilidade aqui é gigantesca. As pessoas fogem do frio, as pessoas buscam novas oportunidades, e é por isso que o Canadá já tem características desse novo milênio, que é essa uhum, mobilidade absurda, que é esse mercado de trabalho assim frenético, né? Meu marido sim. já teve 3 chefes. Falei, nossa, três É, chefes. Quer dizer, isso acontece comigo também. né? A gestão é muito dinâmica, né? Eu já nem É, sei mais o nome do chefe dele, porque, né? Vai mudar é. de novo, então eu já nem me preocupo. Você sabe uma coisa engraçada? Eu tinha uma pasta no meu e-mail que eu tinha o nome do meu gerente, né? Eu desisti, agora tá escrito gerente, entendeu? Porque É.
muda toda hora, fala, gerente mesmo, já eu copio os e-mails para lá, né? Para não E precisar aí a ficar gente trocando começa a toda hora. entender um pouco porque o canadense às vezes não é tão, ele é um pouco impessoal, porque tá todo mundo mudando o tempo inteiro, Pode ser. né? Muda de casa, muda de cidade, muda de Uhum, província. Isso é tão comum aqui. é, E aí as pessoas acabam não se apegando, né? Elas são sim. muito reservadas, elas Uhum, ficam sempre no contexto família, né? uhum, Que não é uma realidade para nós brasileiros, né? Que a gente tem sim, a família, a turma, a patota, os colegas, os amigos, os vizinhos, né? sim. Uhum. E a turma que você faz churrasco, né? Então, eles não têm isso. O churrasco deles é para duas pessoas. Ah, é só uma galerinha rapidinha ali, né? É, Mas é isso aí. Então, olha, eu gostei bastante da nossa conversa, foi bem esclarecedora, achei bem legal conhecer esses processos, né? Principalmente fugir um pouco do Express Entry e desses que estão na isso. moda, né? Acho bem legal esse do Atlântico, né? Inclusive era uma possibilidade que eu tinha quando eu vim para cá, que eu entrei, consegui agora, estou esperando a minha resposta pelo Express Entry, mas o Atlântico era uma possibilidade que sempre ficava ali para Aham. mim, né? E eu vou deixar o link do seu evento que vai ter hoje à noite, né? De hoje, Isso, dia hoje à 26, tarde, para isso. quem está assistindo no dia 26. E vai ficar o Isso. link aí também na descrição para vocês assistirem depois. Para quem chegar depois no vídeo também não vai perder esse conteúdo super legal. Você quer deixar alguma última mensagem aí? Gente, o Canadá é super legal, mas ele é legal para quem se prepara. Então, Hum, por favor, planejem direitinho e pesquisem tudo, chequem tudo, porque o projeto do Canadá tem que ser o seu projeto, não o meu, não o do Douglas, não o do governo do Canadá. Se aproprie do seu plano do Canadá e ponha você em prática, mas uhum, sempre com orientação especializada. legal. É isso. É isso aí. Obrigado pela sua participação e deem uma olhada, já deve ter um outro conteúdo aí aparecendo na tela para você e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Te vejo na próxima. Até!